Muito bom dia a todos. Esse é o programa Promovendo a Prevenção da Rádio Iracema AM, da Rede Vale de Comunicação aqui de Cunha-Porã. Maio é o mês de conscientização do câncer cerebral e para conversar sobre esse tema, converso com entrevisto o professor Rafael Gesler, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor titular do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das grandes referências em câncer, em tumores cerebrais aqui no Brasil. É uma grande satisfação recebê-lo aqui no dia de hoje, grande Rafael. Muito bom dia e gratidão enorme pela sua participação aqui no Promovendo a Prevenção em Cunha-Porã e região. Bom dia, Ricardo. É um prazer aí. Tu é um colega valoroso aí na área de neurociência. Eu também sou neurocientista, né? Me considero ainda neurocientista, sempre vou me considerar. E prazer esse bate-papo aí, falar de ciência e saúde, sempre bom. Sempre bom. Se me permitem, gostaria então que antes de a gente iniciar esse tema, você contasse um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, um pouquinho da tua trajetória, a tua formação acadêmica, o que você fez e como é que você foi parar na área de câncer, hoje chefiando o laboratório de câncer e neurobiologia no Centro Experimental do Hospital de Clínicas aí em Porto Alegre. Tá bem, eu decidi ser um pesquisador na área biológica muito cedo, criança ainda. Eu era meio um nerd para essa área aí de biologia desde muito pequeno, tinha um microscópio antes dos 10 anos e fazia minhas coisas em casa e tal. E quando chegou a hora de decidir vestibular, universidade, eu já sabia que queria fazer biologia. A URGS era a melhor universidade, né, nessa área no sul. Eu me criei em Santa Catarina, no interior, na região de Lages. E já tinha uma relação com a cidade, família aqui em Porto Alegre, gostava muito. E daí resolvi fazer para a URGS. Acabei me formando bacharel em biofísica, que era uma opção, especialidade dentro da biologia. E no fim do curso acabei me envolvendo com pesquisa em cérebro, né, em sistema nervoso central. Comecei a ficar fascinado por aquela área já na iniciação científica, no departamento de bioquímica e depois no de biofísica. Trabalhando com o professor Ivan Esquerdo, grande Esquerdo. No começo eu comecei na iniciação científica com enzimologia, no laboratório que era do professor Sarkis, saudoso professor Sarkis da bioquímica, orientado a professora Ana Batastini, depois o professor Jorge Kilfield no bacharelado em biofísica. E aí a professora Maria Beatriz Ferreira, da farmacologia, mas era tudo meio que orbitava ali já em torno do grupo do professor Esquerdo, né, que tinha dado origem a todos esses grupos aí. E aí no doutorado, sim, fiz então mestrado em bioquímica e no doutorado com o professor Ivan Esquerdo. Continuei mais ou menos na mesma linha, né, trabalhando com bases moleculares da formação das memórias, da plasticidade sináptica. E depois fui concluir a formação, uma parte do doutorado e depois o pós-doutorado nos Estados Unidos com o professor James Magoo, na Universidade da Califórnia, na região de Los Angeles, em Irvine. E continuando também na mesma linha, era o pessoal todo da mesma escola, né? Todos amigos, o Esquerdo, o Jim Magoo. Então fiz uma formação quase inteira numa área que era bases biológicas da memória, do aprendizado, da plasticidade neural. Mas comecei a me interessar por como os tumores se desenvolvem, especialmente tumores cerebrais. Sim. E comecei a enxergar que tinha muito paralelo biológico, né? Mecanismos que eu estudava na neurobiologia, na plasticidade neural, que eram também apareciam em tumores, principalmente tumores cerebrais. Parece que o tumor meio que sequestra mecanismos biológicos que são normais nos neurônios, né, que são comuns, que funcionam nos neurônios normais, e começa a usar isso para fazer crescimento tumoral. Esse paralelo entre sistema nervoso e câncer começou a me fascinar, e aí surgiram oportunidades de trabalhar com câncer, oportunidades de acesso a laboratório dessa área, acesso a financiamento, curiosidade intelectual foi aumentando em torno disso. E com o tempo aí hoje eu sou basicamente principalmente um pesquisador de câncer, fui migrando de área, né?
E a gente faz aí uma atividade bem intensa de pesquisa, tentando desvendar, né, uma parte do câncer, de onde ele vem, como ele funciona, e isso com a ideia sempre de tentar novos tratamentos. Sim, tanto é que boa parte daquilo que a gente aplica na clínica hoje, em humanos, esses estudos eles vêm de modelos animais. Então, qual que é a importância do trabalho, por exemplo, num hospital de clínicas que é referência nacional em câncer? Como é que é feito o trabalho antes de se chegar ao humano na clínica? Qual que é a importância dos estudos na pesquisa básica, Rafael? Uhum. Bom, desde que surgiu a pesquisa em tratamento de câncer, e isso é relativamente recente, né? A humanidade sabe que existe câncer há muito tempo. Já tem relatos de observação de tumores, né, em pessoas que morriam e tal, desde a antiguidade. Mas o tratamento com medicamentos, a ideia da quimioterapia e de outros tipos de medicamento para tratar câncer é um negócio que surge só nos anos 1940, que é considerado né, o aniversário oficial da quimioterapia de câncer, quando se observaram os efeitos do gás mostarda na Primeira Guerra Mundial e se deduziu que o gás mostarda era tão tóxico, era uma arma química que funcionava porque matava células que se reproduziam muito rápido. E esse raciocínio de tentar matar células de alta reprodução foi o que levou ao desenvolvimento da quimioterapia. E os primeiros estudos feitos com um derivado do gás mostarda, justamente, pelo Goodman e Gilman, lá em 1940 e tantos. E depois isso cresceu e na verdade, a gente começou a conseguir curar alguns tipos de câncer em algumas pessoas na metade da década de 1960. Antes disso, falar em cura de câncer com medicamento era considerado um negócio meio maluco, assim, era considerado meio fora, né, do establishment. No meio acadêmico e médico, quem se aventurava a propor vamos curar câncer com medicamento era meio mal visto, tinha gente que perdia emprego, tem várias histórias aí, né, se a gente vai estudar nesse sentido. Mas de onde é que veio essa capacidade de começar a curar câncer com medicamentos, com tratamentos? Veio de um programa amplo de estudos em células cultivadas, células tumorais e em animais, modelos roedores, basicamente, em rato e camundongo. Então, por exemplo, desses grandes programas de testagem de muitos milhares de moléculas para ver quais tinham melhores efeitos antitumorais. Isso foi basicamente programas coordenados e criados pelo governo norte-americano desde a década de 30 em diante. Se descobriram, né, combinações de fármacos que funcionavam nos modelos animais, e essas combinações, quando trazidas para os estudos humanos, na década de 1960, por exemplo, tiraram o linfoma de Hodgkin, que era uma doença que matava 100% das pessoas, era totalmente incurável, passou a curar mais de 60%, 70% das pessoas. Com alguns estudos iniciais, né? Então, os primeiros esquemas de quimioterapia que realmente deram certo. Então, toda a base de tudo que funciona, que a gente usa hoje, veio de modelos experimentais, que são os mesmos até agora, né? Basicamente, cultivar células de tumor em laboratório, estudar essas células, mas aí essas células são muito importantes, mas não reproduzem todas as propriedades de um tumor inteiro, porque um tumor é um tecido complexo que está dentro do organismo, interagindo com o vaso sanguíneo, interagindo com o sistema, né, de hormônios, endócrino e tal. Então a gente precisa também, além das células cultivadas em plaquinha de vidro, de animais que desenvolvam tumores e tentar estudar esses tumores, principalmente em roedores, principalmente em camundongos. Mas não há dúvida, não existe evolução possível na validação de novos tratamentos, né? Não existe como chegar nas pessoas com novos fármacos, com novos medicamentos que a gente sabe que tem uma segurança e que devem funcionar sem antes passar por toda a base de pesquisa que a gente chama de pré-clínica, nos modelos experimentais, né? com cultivo de células e com roedores. E outra questão, né? Algumas pessoas ainda podem acreditar que é fácil, vou pegar um remédio, vou pegar um composto, uma toxina,
e vou injetar aqui no animal para ver qual que é o comportamento dele, tanto no comportamento, quanto depois abrindo o cérebro, vendo as estruturas. Mas não é bem assim para começar um projeto desse. Existe toda uma etapa, né? Um comitê científico que vai fazer a avaliação disso tudo, né? Então, imagino como deve ser, aí dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a iniciação de um projeto desse, a complexidade que envolve todo o desenvolvimento, desde o início até o final, na testagem de tratamentos, né? Dá uma pincelada para a gente aí, como diretor, inclusive, da Fundação de Amparo da Pesquisa do Rio Grande do Sul, como é que é feito o processo para se estudar esses modelos animais, para que um dia isso chegue até nós na clínica. A atividade de pesquisa científica, como tu sabes, é uma atividade como qualquer outra atividade profissional humana, né? Ela envolve toda uma organização institucional, ela necessita treinamento específico de muita gente que tem que se capacitar para realizar aquele tipo de pesquisa. Ela necessita infraestrutura física adequada. Estamos falando de pesquisa molecular, muitas vezes muito sofisticada, né? A gente faz rotineiramente coisas como clonagem de genes, né? Como estudar coisas que parecem muito sofisticadas, muito aprofundadas biologicamente, e precisa de financiamento, né? E no mundo inteiro, todos os países desenvolvidos ou que conseguiram se desenvolver, existe uma estrutura de financiamento à pesquisa muito sólida, principalmente do setor público. Existe uma lenda de que chega um determinado momento e o investimento da pesquisa passa a ser mais vindo da indústria, do setor privado, mas até hoje, como a pesquisa biológica ela começa sem nenhuma garantia de que algo vai dar retorno econômico, né, nas fases iniciais, a fase inicial, principalmente, depende maciçamente de financiamento público. Então, se a gente pegar Estados Unidos, tem o National Institutes of Health, Institutos Nacionais de Saúde, que é uma instituição pública federal, que tem 30 bilhões de dólares de orçamento anual, dado pelo governo federal norte-americano, destinado pelo Congresso norte-americano. Essa instituição sozinha, essa instituição pública federal, é a maior responsável pelo financiamento de toda a pesquisa médica e biomédica em toda a rede de universidades e institutos de pesquisa nos Estados Unidos e em outros países também. E 100% dos medicamentos aprovados novos desde 2010 e 75% dos medicamentos que são hoje utilizados na medicina humana dependeram de financiamento da NIH em algum momento. Então, é fundamental, um pilar. E depois vem a indústria. Mas, assim, se a gente pegar todo o processo, né, o processo de desenvolvimento de novos tratamentos medicamentosos, né, novos fármacos, novos medicamentos, ele é um dos processos mais complexos da economia humana. Na verdade, ele é o setor, a atividade econômica humana que tem a maior taxa de risco. Em toda a economia humana, a maior taxa de risco está em investir em projetos de desenvolvimento de novos tratamentos médicos. Porque são ciclos de desenvolvimento de 10, 15, 20, 30 anos entre um projeto inicial de pesquisa básica, uma ideia inicial e chegar num medicamento que realmente seja usado na clínica. São investimentos que, para cada medicamento novo, dependendo do modelo que se usa para fazer o cálculo, o número mais comum que a gente ouve falar é $1,5 bilhão de dólares por cada medicamento, mas dependendo do modelo matemático, quando inclui todos os custos de pesquisa básica, todos os projetos relacionados que não foram adiante, pode chegar a $35 bilhões por novo medicamento. Para um fármaco novo. Para um fármaco você chegar no mercado, né? Então, cada medicamento que chega no mercado, e tem qualidade, né, Ricardo? Que é uma coisa assim, foi testada em todas as fases necessárias. Sim. Teve os ensaios clínicos, teve a fase pré-clínica, a gente sabe o mecanismo, a gente sabe a dose, a gente sabe a segurança. Passou por um processo realmente rigoroso, não é essas coisas que a gente ouve falar aí, né, de vez em quando, que são meio chutadas. Quando é realmente uma coisa séria, uma coisa que vai mudar a história da medicina, que funciona, e quando chega para as pessoas a gente sabe que funciona, e isso é uma coisa que devia ser muito celebrada, porque é mais difícil que botar homem na lua fazer um medicamento novo de qualidade desse. Né? Barbaridade. E daí vem outro desafio, que é fazer as pessoas terem acesso, né? Chegar nos sistemas públicos de saúde pelo mundo, diminuir um pouco aquele preço muito caro que em geral, os medicamentos surgem no mercado. Mas, assim, então é isso, né?
precisa muita atividade de pesquisa pelo mundo todo, desde a parte mais básica, das ideias mais inovadoras, mais arriscadas, até quando a gente chega numa molécula mesmo que já está sendo testada lá nos ensaios clínicos mais avançados, né? É um processo que demora, né? Tem todo um tempo, tem a questão de financiamento, tem que ter um governo que invista em pesquisa básica para que a gente possa desenvolver-se não apenas enquanto indivíduos, mas também economicamente, mas também cientificamente enquanto Estado, né? Então, é extremamente importante ouvir um relato de alguém que está na bancada e que está organizando trabalhos que vão chegar até nós algum dia, né? Então, tem pelo menos 2 prêmios Nobel em economia que isolaram os fatores que determinam o que leva os países a crescerem, né? A se desenvolverem, já que tu pegou pelo lado agora também da política científica e tal. E chegaram à conclusão que um deles chegou à conclusão que 2/3 do crescimento e desenvolvimento de um país é explicado pela inovação científica e tecnológica. E o outro chegou à conclusão que o principal fator que determina o desenvolvimento de um país é a percentagem da população envolvida em pesquisa científica, tecnológica e inovação. Então, quando a gente cobra da sociedade que financie nossa atividade de pesquisa, que pague meu salário, por exemplo, como um professor de universidade pública, não é para fazer a gente feliz, né? Eu sou cientista porque eu quero ser feliz, mas não é para isso, é porque esse trabalho tem que dar um retorno, esse trabalho tem que construir soluções para melhorar a vida das pessoas, né? E o desenvolvimento de tratamentos é um exemplo disso. Grande Rafael, lindas palavras, sábio. Então, para que o nosso público aqui de Cunha-Porã e microrregião oeste de Santa Catarina, também vamos colocar essa entrevista no YouTube depois, para que mais pessoas possam ter acesso. Mas para a gente iniciar aqui a nossa, saindo da pesquisa, saindo de política, saindo de inovação, para a gente pensar agora o que seria uma célula tumoral e quais os critérios que hoje a gente já compreende a nível de sinalização celular, a nível molecular. O que seria essa célula e como que ela vai começar a manifestar no indivíduo os sintomas característicos dos cânceres do cérebro? Tá. Se a gente pegar e pensar, né, nosso organismo é constituído de células que se organizam nos tecidos, né? Isso tudo está muito organizadinho, né? Não sei quantas vezes as pessoas param para pensar no próprio corpo, mas se olharem, eu sempre digo para os alunos, olhem para a sua própria mão e pensem um pouco na sua própria mão. Ali tem osso, tem músculo, tem pele, tem cartilagem, tem nervo, e tudo está no seu lugar, para que a mão exista como uma mão normal e funcione. Em primeiro lugar, todos os nossos tecidos eles têm um limite de reprodução nas células. As células se reproduzem o suficiente para que o tecido continue se renovando. Mas Sim. Elas não se reproduzem além disso, né? Não tem crescimento anormal de nenhuma parte do nosso corpo, quando o corpo não está doente. Então, a gente tem o músculo que está no lugar dele, do tamanho dele, né? Organizado como ele tem que ser, a pele é a mesma coisa, os ossos a mesma coisa. Todo mundo fazendo um certo nível de reprodução celular para que o tecido vá se renovando, vá se preservando. Então, se a gente corta a mão, né, tem que haver ali uma aceleração da proliferação, da reprodução das células para cicatrizar. Tem que mais células de pele nascerem, por exemplo. Mas nada disso fora do normal. Nenhuma célula do corpo ela se reproduz sem parar. E ela está programada para isso ao longo da vida. Está programada para isso. Né? As células que mais se reproduzem são do sistema sanguíneo, né? Do sistema hematopoético. Mas mesmo ali, em todos os tecidos, as células mais jovens, mais imaturas, as células tronco, se reproduzem e se tornam as células maduras. E essas células maduras, no máximo, se reproduzem ali algumas vezes e param de se reproduzir. Nenhuma célula se reproduz sem parar, indefinidamente, descontroladamente. Então, a primeira coisa que marca o câncer, a transformação de uma célula normal em uma célula de câncer, é que a célula de câncer... Se a gente pegar uma caricatura da célula de câncer, né? Sim. Porque o tumor é um tecido muito complexo, tem célula de tudo que é tipo. Mas se a gente pegar uma caricatura, o que é uma célula de câncer? Diferente de uma célula normal.
primeiro lugar, ela sofre alguma transformação que ela começa a se reproduzir sem parar. Ela nunca mais vai parar de reproduzir. Aquilo ali vai crescer, crescer, crescer sem parar. Segundo lugar, se a gente olha para nossos tecidos normais também, um não está invadindo o espaço do outro, né? Quando as células se encontram, as células normais, elas avisam uma para a outra. Aqui está meu espaço, aqui está o teu. Então a gente tem aqueles mecanismos de contato entre as membranas, as moléculas de adesão celular ali, as proteínas de superfície, que grudam uma célula na outra, no tecido normal, e dizem, ó, vamos parar de crescer, vamos parar de se reproduzir e não vamos entrar no espaço uma da outra, vamos ficar organizadinhos. Essa é a situação do tecido normal, maduro, né? Que a gente chama de situação epitelial. Situação epitelial é aquela situação em que a gente tem um tecido organizado com as células onde tem que estar. A célula que se torna célula de câncer, ela também perde esse controle. Ela deixa de reconhecer as células vizinhas, ela se solta, ela faz uma transição que a gente chama de uma situação epitelial para uma mesenquimal, e ela passa a caminhar e migrar, né, e se reproduzindo e crescendo e caminhando, invadindo o tecido, invadindo o espaço de outras células, inclusive podendo cair no sangue e gerar uma nova entidade tumoral longe do ponto inicial, que são as metástases, né? Então, essa é outra característica. A perda do controle da proliferação, a perda do controle da invasão, é uma célula que passa a invadir tudo, a perda do controle da morte celular. Nossas células não são imortais. A gente tem células que duram muito tempo, a vida toda, às vezes. Como os neurônios, grande parte dos neurônios, e como a maior parte das células do músculo cardíaco. Mas, via de regra, as células não são imortais. Em alguns momentos elas vivem e morrem. A gente tem mecanismos de morte celular programada, né? Sim. Tem alguma lesão ali, algum insulto, algum dano no DNA, a célula, opa, vou morrer para não atrapalhar o resto, né? Entra em morte celular programada. A célula de câncer se torna imortal. São as vias de apoptose, né? Apoptose. A célula de câncer, ela se torna imortal. Ela não morre mais. Ela vai viver para sempre, a não ser que alguém chegue e mate ela. Com radiação, com medicamento, né? Mas ela não morre. Então, uma célula que se torna imortal, que passa a proliferar sem parar, que passa a invadir sem parar, ela perde todos os limites, todos os controles. Então, onde ela surge, ela começa... E aí começa também a chamar o próprio suprimento energético, né? A célula do tumor precisa oxigênio, glicose, né? Suprimento de energia, como todas as células. Só que o nosso corpo não é programado para levar sangue, que leva oxigênio, glicose, etc., para o tumor. Ele é programado para fazer vaso sanguíneo, levar sangue para os tecidos normais. Mas o tumor começa a induzir a própria formação dos seus vasos sanguíneos. Entendi. Ele começa a fazer neoangiogênese, né? A criação de novos vasos sanguíneos. Então o tumor vai crescendo e vai crescendo junto, por estímulo do próprio tumor, vai crescendo junto uma malha de vasos sanguíneos para irrigar esse tumor. Então se torna meio um corpo estranho, apesar de ter origem dentro do nosso organismo, se torna meio um corpo estranho que cresce sem parar, que não morre e que invade tudo que estiver pela frente. De onde vem isso? Vem de alterações genéticas. Genéticas não no sentido hereditário, não no sentido que passa de pai para filho. É muito raro, são muito raros os tipos de câncer que têm uma questão hereditária, né? Que se a mãe tem, o pai tem, o filho vai ter. A gente tem alguns tipos aí de câncer de mama, com gene BRCA, né? Que tem ali uma questão familiar, que dá para prever um pouco o risco baseado na história familiar. Mas é muito raro. O câncer, em geral, não é genético nesse sentido de hereditário, de ser transmitido entre gerações. Mas o câncer é sempre genético, no sentido que ele sempre parte, inicialmente, de um dano no material genético, do DNA. E aí o resto acontece. Aí o resto vai acontecendo. As alterações que a gente conhece aí de nível epigenético, de nível de sinalização celular, e aquilo vai reprogramando todo o câncer, toda a célula, para ganhar essas características de célula tumoral. Em geral, com um dano genético, depois outro, ela vai começando a ganhar cumulativamente essas características e se acaba se tornando um tumor. Muitas vezes, provavelmente, a gente tem um microtumor que surge e o nosso sistema imunológico dá conta de matar esses tumores. A gente deve ter, provavelmente, ao longo da vida, muitos microtumores, muitas células que fazem essa transformação maligna, mas que a gente nem fica sabendo porque o sistema imune reconhece como algo estranho e mata, porque ele é programado para isso. Mas, às vezes, a célula tumoral também ganha mecanismos de enganar o sistema imune. E aí,
aí surge um câncer. No caso do câncer cerebral, é uma entidade particularmente misteriosa. Primeiro porque a gente não sabe de onde ele vem. Vários tipos de câncer mais comuns, pulmão, bexiga. A gente tem uma ideia, por exemplo, que exposição continuada a tabaco aumenta a chance de ter. Câncer de pele, a gente sabe que exposição à luz solar, radiação ultravioleta, aumenta a chance. Agrotóxicos, às vezes. Câncer de garganta, de cabeça e pescoço, a gente sabe que tem exposição continuada a álcool e tabaco. Então, tem coisas que a gente faz na vida, exposição a estressores, né, a coisas do ambiente, que nos danificam o DNA, que vão, ao longo da vida, aumentando a chance de a gente ter um câncer desse. Mas o câncer cerebral, a princípio, até hoje, é uma loteria biológica. Nada que a gente faça ou deixe de fazer aumenta ou diminui a chance de ter um tumor cerebral. Ele surge de algum lugar que a gente ainda não entende de onde que ele surgiu. Talvez tenha algo a ver, às vezes, lá com o desenvolvimento do embrião. Com alguma coisa que aconteceu, algum erro que aconteceu lá no processo do desenvolvimento do sistema nervoso, no início da vida, ou mesmo no embrião, que acaba se manifestando depois como um câncer cerebral. Tu vê só, né? Então, 2 pontos aqui que eu peguei, que são extremamente importantes, no momento ali que você comenta que existe toda uma desprogramação na característica da célula ali, no sentido de que ela primeiro ocupa um espaço onde ela não deveria estar, e depois que ela também perde o controle no sentido de se migrar para outro lugar. Então, aparentemente, esses são os alvos onde o sistema imunológico deveria atuar e não consegue, então pode ser uma falha do sistema imunológico, mas também tu já me revela que ali são os mecanismos de onde a radiação e a quimioterapia vão atingir, vão atuar. Tá correto isso? Assim, quais são as modalidades de tratamento de câncer, né? Basicamente são 3. E dependendo do tipo de tumor, dependendo do caso, vai se usar 1 ou 2 ou as 3. Então, o tratamento que a gente chama de multimodal, né? Várias maneiras de tratar, várias armas. Uma é cirurgia, quando é possível retirar o tumor inteiro ou parcialmente. O conceito de retirar o tumor cirurgicamente é meio óbvio, né? Vamos tirar o negócio que é o tumor, que é o tecido estranho. Mas ele tem um conceito por trás também, que é o seguinte, a princípio, quanto menor o tumor que a gente tem que tratar, quanto menos células tumorais, maior a chance de ter um resultado de sucesso. Se a gente tiver que continuar o tratamento depois com quimioterapia, radioterapia. Então, mesmo que seja só para reduzir o tamanho tumoral, a cirurgia tem um papel. Então, cirurgia, remover mecanicamente, tirar o tumor ou parte dele, radioterapia e tratamento com medicamentos. Dentro dos medicamentos, a categoria de medicamento para tratar câncer original é a quimioterapia, mas não é a única. A quimioterapia é uma parte do tratamento de câncer, com fármacos, com medicamentos. A gente costumou a usar a quimioterapia meio como sinônimo de remédio para câncer. Está tratando câncer, está fazendo quimioterapia. Mas quimioterapia é uma parte do tratamento. Depois a gente tem terapia hormonal, a gente tem terapias-alvo e a gente tem imunoterapia. Tudo isso já na clínica em vários... um pouco mais de uma ou de outra, dependendo do tipo de câncer. Mas a quimioterapia e a radioterapia, elas partem do mesmo princípio. A quimioterapia, então, é um negócio que vem lá dos anos 1940, realmente passa a se consolidar a partir dos anos 1960 e 70. O princípio é detonar DNA que está se reproduzindo. Sim. Porque se a célula de câncer, em primeiro lugar, é uma célula que se reproduz demais, e esse foi mais ou menos o primeiro entendimento que a gente teve de câncer. Lá em 1940 já não sabia sobre estrutura de DNA, sobre mutação, oncogene, via de sinalização, proteína quinase, mecanismo epigenético. A gente não sabia nada disso. A gente sabia que tinha um negócio crescendo demais, células se reproduzindo demais. Vamos parar isso. Oi? Vamos parar isso no sentido, né? Vamos parar, vamos matar a célula que se reproduz demais. O conceito da quimioterapia vem daí. O que vai ser tóxico para a célula de alta reprodução? É isso. E aí, em geral, isso gira em torno de danificar DNA. Quanto mais a célula se reproduz, mais ela precisa sintetizar DNA, replicar DNA.
Quanto mais ela replica DNA, mais sensível ela é a alguma coisa que quebre DNA, que danifique esse processo de replicação do DNA. Quase toda quimioterapia danifica o DNA. E quase toda radioterapia também. Quer dizer, toda radioterapia também. Radiação é um negócio que detona DNA, a gente sabe. Tanto que exposição à radiação causa perda de cabelo, causa lesão de pele, lesão de mucosa, do sistema imune, né? Características de coisas que afetam células de alta reprodução do corpo. Qual é o problema disso? A quimioterapia é fantástica, ela revolucionou, tornou tipos de câncer que não eram curáveis, muito curáveis. É ainda a modalidade de tratamento que mais salva pessoas, que mais faz diferença. As pessoas têm que fazer quimioterapia quando é indicado. Mas o problema disso é que é um mecanismo que não é muito específico. Então, ao mesmo tempo que nós estamos conseguindo combater o câncer, reduzir o tamanho tumoral, porque são células de alta reprodução, nós estamos também atacando de forma não seletiva outros tipos de células de alta reprodução do corpo. Que seriam então, a pessoa tem lesão de mucosa. Né? Que seriam os efeitos colaterais, inclusive. Os efeitos colaterais, que são muito, muito importantes, né? Então, células da mucosa, né? Do trato gastrointestinal, coisas, às vezes, pulmonares, e principalmente a questão do dano nas células do sistema imunológico. A quimioterapia, ela deixa a pessoa numa situação de fragilidade imunológica. Então, dentro da medicina, da farmacologia médica, é a modalidade de tratamento mais agressiva que existe. Sim. Por causa disso. Como é que a gente contorna um pouco isso hoje? Buscando tratamentos específicos, tratamentos que a gente chama de terapias-alvo, ou seja, tem um alvo, tem uma alteração biológica que é muito importante para o câncer, mas não é muito importante para a célula normal. E a gente tenta atacar só aquilo. E isso já funciona na rotina clínica em muitos casos. Se pegar a leucemia mieloide crônica, o pessoal faz aquele teste do cromossomo Filadélfia. Se ele tem o cromossomo Filadélfia, é porque tem lá uma mutação, uma proteína que não existe, um gene que é exclusivo do câncer, que gera uma proteína que é exclusiva do câncer, e o câncer precisa daquilo ali, mas não tem aquilo ali em célula normal. Então, existe um medicamento chamado imatinib, Glivec, que a pessoa toma um comprimido em casa e ataca só aquilo. Comparado com quimioterapia, é praticamente isento de efeitos adversos. E tornou a leucemia mieloide crônica, que era incurável, numa doença de controle crônico. Se a pessoa hoje tem um câncer de pulmão e faz o teste para ver se tem a mutação do EGFR. EGFR é uma proteína de membrana, um receptor de fator de crescimento que ajuda a célula a reproduzir. Se tiver a mutação, ou seja, a célula tumoral tem muito EGFR funcionando muito. A célula normal não. Tem um pouquinho de EGFR lá na pele, na mucosa, mas não faz muita falta. A pessoa, em vez de fazer químio, ela toma um comprimidinho de refitinib ou de erlotinib e ela controla o câncer melhor do que com a quimioterapia, sem os efeitos adversos, tomando comprimido em casa em vez de fazer aquela injeção. Então, hoje a gente olha para o câncer nesse sentido, assim, o que ele tem de biologicamente que distingue esse tumor desse paciente? E tem alguma coisa que a gente pode usar para atacar esse negócio, esse mecanismo, esse alvo? Cada câncer possui uma assinatura biomolecular. Perfeito. Antes, quando a gente olhava, né? Essa gente toda tem adenocarcinoma de pulmão de não pequenas células. Era uma entidade clínica, uma entidade médica, uma doença. Agora não, agora peraí. Tem mutação do GFR, tem mutação do BRAF, tem mutação do CARRAS. Qual é a fotografia genética disso aí? Porque dependendo disso que a gente vai pensar no tratamento. Né? Então tem casos em que nós já evoluímos para isso. Já estamos um pouco superando a quimioterapia, ou no mínimo melhorando os efeitos dela, conhecendo melhor, estudando melhor essa identidade biológica dos tumores e tratando com essas drogas mais sofisticadas. Câncer de mama é outro exemplo. Né? Câncer de mama se usa quase sempre cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas sempre vai para a patologia, inclusive o nosso SUS, e volta lá com o resultado de receptores de membrana. Tem receptor de estrogênio ou não tem, tem receptor de progestógeno não tem receptor ER2 ou não tem. Aí vê os médicos falando, não, esse tumor é triplo negativo, é triplo positivo, é estrogênio positivo. Se tiver essas proteínas na membrana, se tiver, por exemplo, receptor de estrógeno, a mulher vai entrar numa terapia hormonal. O inibidor, o antagonista, por exemplo, né, como o tamoxifeno. E aí vai longe, 5, 10 anos. Se tiver um receptor chamado ER2, ela vai fazer uma injeção de um anticorpo chamado trastuzumab, Herceptin, que vai atacar só aquele receptor. E isso vai salvar mulheres
que só com a quimioterapia não eram salvas antes. Isso é um medicamento do SUS, é um medicamento altamente sofisticado, fruto de pesquisa altamente sofisticada, que está no SUS nosso hoje, salvando mulheres que antes não eram salvas, né? Então, o arsenal de coisas está mudando porque a gente está superando a visão que levou ao desenvolvimento da quimioterapia. A gente está indo para uma visão de conhecer a intimidade biológica de cada tumor. Isso vai ser uma medicina cada vez mais personalizada. Vai ser cada vez menos... vai ser cada vez mais complexo, no sentido de que não é assim, esse câncer de mama é câncer de mama e acabou, vamos dar aqui o mesmo tratamento para todo mundo. Vai ter que se estudar detalhes e vai ter subpopulações de pacientes que vão ter um componente, outro, né, um alvo, outro que vai ser usado. Que legal, né? Tu perceber que todo esse desenvolvimento ele depende de pesquisas de pessoas com ideias diferentes ao ponto de colocar isso na prática para refinar os tratamentos, né? Acho que uma questão muito, muito importante que algumas pessoas ainda não compreendem, e para que o nosso ouvinte possa entender um pouquinho melhor, como é que funciona a metástase, porque às vezes o indivíduo ele evolui com câncer cerebral detectado num exame de ressonância, de tomografia, é feito lá durante a cirurgia, muitas vezes a ressecção desse tumor, pega uma parte dele, encaminha para biópsia para identificar qual tumor que é, mas às vezes o indivíduo ele tem um tumor de bexiga, de pulmão, de fígado, que acaba iniciando nesses órgãos e que acaba subindo para o cérebro naquilo que a gente entende por síndrome paraneoplásica, né? Para entender o que é metástase. Rafael, por gentileza, o que você pode comentar sobre metástase? A metástase é aquela coisa, o tumor, que a gente chama de tumor primário, ele surge em algum lugar, né? Então, um tumor de mama, de próstata, de pulmão, de cérebro, de pele, de sangue, que a gente chama o câncer de sangue, né? Um pouco entre aspas, são os linfomas e leucemias, que são os tumores líquidos, não sólidos, né? Que se manifestam no sangue. Mas esses sólidos, né? Surgem em algum lugar, algum ponto. Mais comumente pulmão, mama, próstata, cólon, né? Intestino, etc. Eu já peguei alguns pacientes que vinham com um sintoma clínico neuropsiquiátrico, né, cognitivo, e o neurocirurgião ou o neurologista encaminhando para um raio-x de tórax. Né? Às vezes tu para e pensa, mas qual que foi a conclusão médica para isso? Para identificar justamente a origem primária do tumor, né? Como você antes menciona, a questão biológica, molecular, celular ali, tem a sua assinatura, mas é muito difícil ainda a gente entender a questão primária no sistema nervoso, porque é mais complicado você fazer uma biópsia do cérebro do que uma biópsia na pele, né? Existe todo procedimento para isso também, né? Mas é extremamente importante a gente ter essa dimensão de que, às vezes, a gente sofre de uma doença num órgão X, cuja origem vem de outro. Perfeito. Como a gente estava falando, uma das características fundamentais do câncer é a capacidade de invadir tecidos, né? De sair de onde está e migrar, caminhar. A célula do câncer caminha pelo corpo. E quando a gente tem, então, esse tumor primário que surge em qualquer órgão e células dele conseguem migrar, caminhar, passar a barreira, né, a parede do vaso sanguíneo, cair na corrente sanguínea, ele pode parar em outro órgão. E aí o tumor primário é a origem e surge um outro tumor nos ossos, ou no fígado, ou no cérebro. Né? Então, um tumor de mama pode ter metástase cerebral, um tumor de qualquer órgão pode acabar tendo metástase hepática, né? Ou nos ossos. E é interessante porque a metástase é muito importante, porque a metástase, muitas vezes, ela define se o câncer é curável ou não. Né? Uma coisa óbvia para quem vai assistir um programa como esse é dizer, tá, mas e o câncer cura ou não cura? E a cura do câncer, né? Um chavão assim, a cura do câncer, Sim. Vamos descobrir a cura do câncer. São muitas doenças que a gente agrupa nesse guarda-chuva chamado câncer. São muitas doenças diferentes. E para algumas,
A gente cura quase todo mundo. E para outras não cura ninguém ainda. Então, depende muito do tipo de doença específico, né? Muitos tumores sólidos hoje, o tumor cerebral, glioblastoma é uma exceção, que ainda é incurável, mas muitos tumores sólidos, talvez a maioria, descoberto inicialmente nos exames de rotina, tamanho pequeno, localizado, não saiu dali, não se espalhou, está quietinho ali, contido. Ele é um tumor provavelmente bastante curável. Com algumas exceções, como tumor de pâncreas, como tumores hepáticos. Mas um tumor de mama descoberto em fase inicial é bastante altas chances de cura. Alguns tipos de tumor cerebral, como meduloblastoma também, câncer de pele também, né? Às vezes é um procedimento cirúrgico simples ali, resolve um tumor de pele ser descoberto no início. Mas quando já aparece a metástase em outro órgão, complica, porque todo o avanço do tratamento depende de pesquisa. A pesquisa é feita com base nos tumores que vêm dos pacientes. E daí, quando o tumor é retirado, né, na biópsia, ou quando é retirado na cirurgia, ele é mandado para um laboratório, como o nosso laboratório de pesquisa, a gente vai cultivar esse tumor em plaquinhas, vai estudar ele, vai transplantar ele para um camundongo e ver como é que ele cresce, estudar ele, tentar um tratamento novo, etc, etc. Isso, em geral, são os tumores primários. A metástase, é difícil a gente ver biópsia de metástase, cirurgia de retirada de metástase. É uma coisa dispersa, às vezes difícil de encontrar, que não se biopsia, que não se opera. Então, a metástase ela é uma entidade biológica diferente do tumor primário, porque ela foi para longe, está crescendo em outro lugar, e o ambiente ali, local onde está o tumor, determina muito as propriedades dele. E a gente não conhece muito o que é metástase ainda. Ela é um grande desafio, ela é um grande mistério. Então, isso faz com que, quando o câncer é diagnosticado e já tem metástase, ele se torna muito mais complicado do que quando ele é diagnosticado na fase inicial e está contido num lugar só. Uma coisa que tem dado uma esperança nesse sentido é a imunoterapia, né? A gente tem visto aí os avanços de imunoterapia que, em alguns casos, parece que consegue pegar casos que eram antes incuráveis, muito, muito graves, com muito pouco tempo de expectativa de vida, de tumores metastáticos, e conseguir, pelo menos, se não curar, na maioria dos pacientes, dar bastante tempo de vida adicional, né, em boas condições para as pessoas. Então, talvez aí a questão do sistema imune seja importante para a gente conseguir começar a combater essa metástase, né? A metástase é um negócio mais difícil de encontrar, um negócio que tem que olhar pelo corpo todo, a gente não sabe onde está. Então, quando a gente pensa assim num tumor cerebral primário, né, num glioblastoma, num meduloblastoma, é um bicho que mais ou menos a gente já conhece e sabe o que fazer. Mas quando pensa numa metástase cerebral de outro tumor, já é mais complicado. Vai se tirar cirurgicamente. Por possuir, então, uma identidade diferente do tumor primário. Certamente. Isso que eu achei bem interessante. Né? Certamente, sim. Uhum. Então, uma metástase cerebral não tem nada a ver biologicamente com tumor cerebral primário. Olha só. E são coisas que a gente vai ter que estudar bastante. E o tumor é um negócio que ele muda muito rapidamente. Ele é muito plástico, ele é muito dinâmico, né? Inclusive, ele vai mudando em resposta ao tratamento que a gente dá. E tenta adquirir resistência ao tratamento. Quando a gente toma antibiótico, né? Fala, tem que tomar direitinho, porque tomar antibiótico à toa vai induzir resistência nas bactérias. A bactéria que ontem era sensível ao tratamento, agora já não é, porque adquiriu resistência. O tumor faz isso, exatamente assim. Um tumor ele vai tentando adquirir resistência, tem vários mecanismos para isso ao tratamento. Por isso que alguns tratamentos vão tendo sucesso aí por alguns meses, alguns anos, depois falham, e aí tem que trocar por outra coisa. Interessante. Muito interessante essa questão de identidade biológica para um tumor que está num determinado órgão e que depois ele assume outra identidade biológica para fazer o caminho da metástase. Né? Então, e ao longo da história do tumor, né? Se tu tiver um tumor hoje, conseguir operar, conseguir tratar, mas ele acabar voltando depois de um tempo, no mesmo lugar, a gente chama de uma recidiva, né? Seria uma recaída do mesmo tumor, ele já é outra coisa biologicamente. Isso é uma coisa que a gente está só começando agora na pesquisa a conseguir entender.
essa história do tumor e como é que ele vai mudando. E dentro do mesmo tumor tem várias identidades biológicas. Então, às vezes, está tratando com sucesso um grupo de células, mas o outro já está resistindo. Daí tu entra na ideia de pessoas que, por característica agora muito claro de DNA, são refratárias ao tratamento. Né? Sim, então, tem isso também. Resistentes. Ou adquirem resistência ao longo do processo. Sim, sim. Muito interessante. Para a gente finalizar agora, os 10 minutos finais aqui, para quem chegou agora, a gente está conversando aqui com o professor Rafael Gesler, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre câncer tumoral, ou câncer cerebral, tumores cerebrais. A gente está falando aqui de biologia celular, de tratamentos. Sintomas é muito complicado a gente falar, porque isso vai depender muito da localização do tumor, né? Se for um tumor de lobo frontal, a gente pode ter transtornos de personalidade, problemas de atenção concentrada, de impulsividade. Se a gente tem um tumor de lobo temporal, pode envolver emoção, pode envolver memória. Então, vai depender muito da localização do tumor pelo neurocirurgião, pelo neurologista, através de exames de imagem, para que possa se encontrar a melhor maneira de tratamento para cada indivíduo. Né? Então, a parte de sintomas, a gente acabou tratando em outro momento, aqui na Rádio Iracema. Então, hoje a gente está falando com uma das principais referências no Brasil e na América Latina sobre sinalização celular no câncer. Né? Um prazer enorme. Mas suas considerações finais, Rafael, sobre quais seriam, na sua visão, os grandes desafios na pesquisa, no diagnóstico, no tratamento dos cânceres do sistema nervoso, por gentileza? Eu vou pegar um pouquinho para começar esse gancho que tu falou da localização. A gente tem alguns tipos de tumor que tem uma localização bem típica, né? Então, o meduloblastoma, ele sempre aparece no cerebelo, por exemplo. É um tumor cerebral que aparece mais ou menos sempre no mesmo lugar. E aí, cerebelo tem aquelas coisas de coordenação motora, de fala, né? De capacidade de caminhar, de regulação fina do movimento. Mas é um tumor que cura a maior parte dos pacientes. O tumor não cura, a gente cura esse tumor na maior parte dos pacientes, né? Mas outros, como o glioblastoma, eles podem surgir em diferentes lugares. E aí tem um trabalho muito importante dos neurocirurgiões na hora de planejar o procedimento cirúrgico. Né? É muito importante o procedimento cirúrgico, ele consegue melhorar muito a vida dos pacientes e prolongar bastante a vida no glioblastoma, que é esse mapeamento de onde o tumor está em relação às funções daquela região do cérebro. Né? E isso tem técnicas bem sofisticadas hoje, né? Tem, inclusive, monitoramentos feitos durante a neurocirurgia com o paciente acordado. Monitorização intrafisiológica, intraoperatória, né? Isso, com técnicas de eletrofisiologia, né? E inclusive, às vezes, conversando com o paciente e tal, para quem não sabe. Acorda, isso. O tecido cerebral não dói, né? Então, não pode ser operado no cérebro acordado com anestesia local. E aí se monitora se não está prejudicando fala, se não está prejudicando audição, se não está prejudicando movimento, né? E se identifica onde pode intervir ou não. O primeiro desafio no tumor cerebral é que a gente não sabe de onde ele vem ainda. A gente não sabe, por exemplo, que tipo de célula cerebral dá origem ao tumor. É muito comum as pessoas... Né, o cérebro ele tem diferentes tipos de célula, não é só o neurônio. O neurônio digamos assim, considerada a estrela, né, do cérebro, mas tem todo um sistema de outros tipos de células de suporte, as células gliais, além de vasos sanguíneos, etc. Originalmente, como os tumores cerebrais eram parecidos com células gliais, por isso glioblastoma, o astrocitoma, que é um tipo de glioma, né, parecido com astrócito, que é um tipo de célula glial, mas isso eram aproximações só visuais, só no formato. Isso não dizia que aquele tumor vinha daquele tipo celular. Hoje a gente acha que, muito provavelmente, diferentes tumores cerebrais podem vir de diferentes células do cérebro, mas o meu candidato, onde eu mais aposto, são as células tronco tumorais. As células tronco, ou seja, aquelas células lá, jovens, que têm a capacidade de gerar neurônios maduros,
e as células progenitoras, né, e precursoras de neurônios e de células gliais, ou seja, neurônios de glia ainda imaturos. Essa célula mais jovem, mais imatura, é que tem mais propensão a poder se tornar uma célula tumoral. Então, a gente não sabe de onde vem ainda, com certeza, os tumores cerebrais. É uma coisa que a gente está estudando. Conhecer isso é importante para saber o que fazer com ele, né? Outra coisa, os tumores cerebrais, eles parecem sequestrar, capturar, copiar muito dos mecanismos biológicos que os neurônios normais usam. Então, a gente pega ali, né, as proteínas, os genes que são envolvidos na função de plasticidade neural normal, né, na capacidade dos neurônios funcionarem normalmente. Parece que o tumor costuma copiar esses mecanismos, costuma meio que sequestrar os neurônios em volta e os vasos sanguíneos em volta para trabalharem para o tumor. Existe uma interação bem complexa entre o tumor e o cérebro que está circundando ele. E tudo isso são desafios e são oportunidades, porque são coisas que a gente pode estudar e tentar buscar maneiras de combater esse tumor. Sim. A questão do câncer infantil, que a gente estuda muito no laboratório, a gente tem um apoio importante do Instituto Câncer Infantil, que é uma instituição aqui de Porto Alegre. É outro desafio, porque a criança não se expôs a álcool, fumo, luz solar, radiação, agrotóxico durante décadas. Então, como é que uma criança nasce com câncer ou tem câncer no início da vida, nos primeiros anos de vida, ou no início da adolescência, né? O que aconteceu ali? De onde vem isso também vai ser chave. Parece que é uma origem diferente do tumor que ataca o adulto. É um outro tipo de entidade biológica. Provavelmente decorrente de algum erro no desenvolvimento. Então, olha só, né? Para a gente pensar em tratamento, a gente tem que fazer todos esses raciocínios. Espera aí, mas o tumor do adulto, do pulmão, possivelmente veio lá de uma exposição continuada a tabaco, tem um repertório maior de mutações genéticas, tem um determinado perfil biológico, onde, digamos assim, os danos biológicos são mais dispersos dentro do tumor. Já o tumor de criança deve vir de um erro de desenvolvimento. Então, o que acontece lá no embrião? A gente tem que olhar para os mecanismos do embrião. Ele vai ter um erro mais específico, que tem algo a ver lá com o desenvolvimento embrionário. A gente tem que fazer todo esse tipo de raciocínio para conseguir chegar a deduzir o que poderia ser um bom candidato ao tratamento para cada tipo específico de câncer. São coisas muito diferentes e muito, muito variadas, né? Eu acho que o grande desafio tem muitos grandes desafios. Um dos grandes desafios é a questão... Nós ainda apostamos muito na questão da terapia-alvo. A questão que, se eu encontrar coisas que são alterações biológicas que eu consigo identificar, um gene, uma programação epigenética, um receptor de membrana, uma proteína de membrana, alguma coisa, que eu consigo encontrar que isso aí é bastante importante para o tumor e mais importante para o tumor do que para a célula normal, isso se torna um alvo terapêutico, se torna algo que eu posso começar a atacar com fármacos, com medicamentos, né, experimentalmente. E a gente tem conseguido resultados bem interessantes, nós e milhares de grupos pelo mundo, né, atacando esses mecanismos em nível de pesquisa pré-clínica. Uma coisa que mudou muito a maneira como a gente consegue avançar é a disponibilidade, né, de dados. Então, tem grupos que juntam aí consórcios, né, colaborações internacionais que juntam centenas de tumores de um determinado tipo, fazem o sequenciamento genético completo, fazem o mapeamento epigenético, né, dos RNAs, fazem o conteúdo de proteínas, fazem toda uma descrição, todo um mapa biológico dessas centenas de tumores e disponibilizam esses dados na internet. E grupos como o nosso conseguem acessar. Hoje a gente tem as ferramentas de bioinformática, né? Sim. Então a gente faz análise de expressão gênica dessas centenas de tumores no computador de casa. Agora, na pandemia, esse tipo de pesquisa cresceu muito. Os laboratórios fechados, né? Os alunos de pós-doutorado nossos, os pesquisadores, estavam em casa acessando esses dados genéticos, biológicos aí, e conseguindo fazer descobertas completamente originais. Né? Buscando, por exemplo, tu consegue acessar esses dados, fazer um tratamento estatístico, tem uma certa sofisticação, tem que ter um treinamento para fazer isso direito,
mas os alunos aqui do grupo conseguem, por exemplo, já conseguiram identificar alguns genes inéditos em um tipo de tumor cerebral, que é o meduloblastoma, associados a maior chance de cura e maior chance de sobrevivência ou não do paciente. Né? Então, conseguem fazer essas correlações. Ó, se aparece mais esse gene no tumor, o paciente consegue mais chance de vida. Ou não, se aparece mais esse gene, é mais difícil curar. Então, vamos atacar esse gene e ver se melhora a coisa. Então, esse tipo de informação é uma coisa que tem me entusiasmado muito. As ferramentas que a gente tem, a informação que a gente tem, graças à informática, graças à genética combinada, né, com informática, com inteligência artificial, né, isso aí tem possibilitado que a gente estude de forma muito aprofundada, mesmo à distância, né, tendo um computador em casa, a biologia do câncer e consiga identificar. Então, o nosso grupo esse ano, nos últimos 2 anos, 3 anos, já conseguiu identificar aí 3, 4 genes que antes eram desconhecidos, que são associados à chance, à gravidade do caso do paciente com meduloblastoma. E aí a gente consegue identificar esses alvos para continuar estudando. Grande Rafael, que momento enriquecedor para que levamos, né, para que a gente consiga levar uma informação de qualidade, trabalhando em divulgação científica. Eu acho extremamente importante fazer essa tradução, né, do livro, do artigo, para a comunidade, né, o pessoal, especialmente do interior, das minhas origens aqui, cidade pequena. Eu acho muito importante porque muitas vezes ainda está no imaginário das pessoas de que a gente só tem acesso a essas pesquisas importantes, a esses grupos de pesquisa, grandes centros de pesquisa através da televisão, né? E hoje, poder estar aqui conversando contigo, uma referência no Brasil e no exterior sobre o tema, é um momento bastante enriquecedor. Então, muito obrigado. Por gentileza, aí uma mensagem para o nosso público aqui de Cunha-Porã, Santa Catarina, região oeste, aqui municípios como Saudades, Cunhataí, Caibi, Palmitos, que você conheceu, falando em off aqui antes, inclusive. Sim, meus bisavós aí, até o fim da vida, que vieram da Europa, emigraram da Europa, né, e viveram aí numa colônia em Palmitos, em boa parte da vida, até o fim da vida. Eu visitava muito meu bisavô, conversava muito com ele, ele morreu já bem velhinho, e emigrou para o Brasil em 1914, era um braço da família, Ricardo, que tinha origem alemã, mas que tinha migrado para a Rússia. Olha ali. Então, esses meus 2 bisavós, né, que moravam ali, eram russos de nascimento e estavam na Sibéria. Antes, minhas bisavós eram siberiana. E aí migraram em 1914 e largaram tudo, né, e vieram e se instalaram primeiro no Rio Grande do Sul, nas colônias ali de alemães, de europeus, e depois aí em Palmitos também nas colônias, e viveram ali no sítio deles, criando tudo e plantando tudo que eles comiam, eles criavam ou plantavam, né? Nunca saíram dali. Sim, isso aqui é até hoje. Então são essas histórias muito, muito bonitas. Então eu tenho uma conexão aí com essa região do Oeste, tem outros familiares aí também, e é muito para essa região aí do Oeste catarinense. Mas assim, poxa vida. Uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas, né? Isso que tu falou, a gente às vezes está acostumado a ver pesquisa em câncer, né? Avanços que acontecem. A gente só vê no Fantástico e alguém lá num país diferente, estranho, né? Que fala inglês, uma coisa que parece uma realidade muito distante. E não, a gente faz aqui pesquisa de nível internacional. A gente faz em Porto Alegre, faz em Florianópolis, faz no interior também, né, em várias instituições. E, claro, a gente trabalha conectado com o mundo, com vários países. Então, nossos trabalhos em câncer cerebral são feitos cotidianamente em parceria com o Canadá, com a Inglaterra, com gente do mundo todo. Nós aqui no Brasil temos protagonismo nessas parcerias, né? A gente coloca qual a linha de pesquisa vai ser feita, né? A gente lidera muitas vezes o processo. Mas então, existe essa atividade de pesquisa aqui, e é muito importante que as pessoas se deem conta que existe também e apoiem a atividade de pesquisa clínica aqui. Porque cada vez que o Brasil consegue trazer um estudo internacional clínico, esses já na fase mais final,
da indústria farmacêutica que levam à aprovação de novos fármacos, muitas vezes a melhor chance de um paciente brasileiro, e é uma chance que vem de graça, né? Ele é atendido, custeado pelo estudo, com todo o acompanhamento completo médico, né, gratuitamente. A melhor chance de um paciente que não está conseguindo controlar a doença é entrar num estudo clínico desses. Então, quanto mais atividade de estudo clínico a gente tiver aqui, a gente tem uma coisa cultural meio... Nos países do primeiro mundo, as pessoas brigam para conseguir entrar nos estudos clínicos, né? Procuram ativamente, os pacientes procuram, querem mais estudo clínico para entrar, porque ali está a chance de ganhar uma terapia avançada, uma terapia de fronteira, gratuitamente, né? Com acompanhamento de altíssima qualidade. Então, se tu vem em uma cidade como Porto Alegre, que tem um parque de saúde fantástico, né? Pega aí o Hospital de Clínicas, Hospital Moinhos de Vento, São Lucas, etc., tem centenas de estudos clínicos internacionais em oncologia acontecendo. Centenas. Né? E muitas vezes é importante a pessoa saber disso, apoiar isso e saber que se um dia precisar, pode procurar esse caminho. E quando a gente fala de câncer, né, naquilo que é possível, não é o caso do câncer cerebral, mas a prevenção, né, o diagnóstico precoce, os exames de rotina, isso às vezes também é uma coisa difícil, né? Comunidades do interior, aquela cultura de ir buscar o exame de rotina, né? Fazer direitinho lá. A gente resiste, né, Ricardo? Eu tô chegando na idade de começar a fazer aí meus exames de próstata, aí, minhas colonoscopias, não tem problema, tem que fazer. Porque quanto antes a gente descobrir, né, muito mais fácil de ser uma coisa muito mais tranquila. Claro que um diagnóstico de câncer sempre é ruim, mas hoje um diagnóstico de câncer não é necessariamente uma sentença de morte. Não é necessariamente. Muitas vezes hoje é uma coisa que tu vai entrar com uma chance excelente de ser curado, né? Vai passar ali um perrengue com quimioterapia, às vezes com uma cirurgia, mas pode sair daqui a alguns meses, né? Tranquilo. E procurar um bom centro de atendimento. A gente tem estudos aqui que a gente faz também no nível mais da avaliação da saúde pública, mostrando que a qualidade, né, a maturidade do atendimento na instituição que tu vai te tratar, ela determina muitas vezes o sucesso do tratamento. Então, assim, tem que ir num hospital referência se tem uma doença mais complexa, tem que ir num lugar que tem um serviço especializado. Né? Se é um câncer adulto, que tem um serviço de oncologia especializado. Se é um câncer de criança, que tem um serviço de oncologia pediátrica específico. Não é na pediatria, não é na oncologia geral, é na oncologia pediátrica. Que tenha o oncologista bom, mas que tenha o psicólogo, que tenha o fisioterapeuta, que tenha o acompanhamento pedagógico, que tenha a equipe de enfermaria, uma grande equipe de farmácia que é fundamental para a qualidade desses tratamentos. Então, assim, se a coisa complica, né, tem que ir num lugar de referência. E a gente tem, né, nos estados aqui do Sul, né, a gente pega aqui em Porto Alegre o Hospital de Clínicas, um hospital do SUS, que tem um nível altíssimo, não precisa ir para nenhum lugar do mundo. Né? Pode ficar em Porto Alegre e vai ter atendimento igual que tem em qualquer país do mundo, mas tem que ir nos lugares certos. Então, isso também é uma coisa para as pessoas, na hora que precisarem, né? Tomara que não precisem, mas na hora que um familiar, um conhecido tem um diagnóstico mais complexo desses, tem muita alternativa, tem muita coisa a ser feita e tem muita qualidade no que é feito aqui. Mas tem que saber o caminho. Que legal. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de ter estudado meu mestrado aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De fato, é uma das grandes instituições que a gente tem no Hemisfério Sul, eu diria, e com muito orgulho. E dividir esse espaço contigo falando de um tema extremamente importante é algo muito bonito, eu diria. Então, em nome do Departamento de Jornalismo aqui da Rádio Iracema de Cunha-Porã, uma emissora da Rede Vale de Comunicação, esse é o programa Promovendo a Prevenção, desde 2011, todos os sábados, das 8 às 9, aqui na Iracema. E agora, com essa opção também, quando eu fizer essas entrevistas gravadas, então, com a tua autorização também, professor Rafael, a gente vai disponibilizar isso para o público em geral, para quem quiser ter acesso a esse tipo de informação. Então, te agradecemos, do fundo do coração, de verdade mesmo. Que momento bonito. Ricardo, tu é um cientista valoroso, um grande colega, e na área das neurociências e várias coisas, e tem esse papel aí de divulgação que é fundamental, né?
A gente furar a bolha acadêmica e conseguir tentar conversar com as pessoas um pouco mais. Isso aí é fundamental. Parabéns aí por esse trabalho. E para mim é um prazer aqui bater papo sobre isso durante uma manhã. Espero que esse seja apenas o primeiro contato nosso de muitos aí ao longo da jornada. Sempre as então, ordens. Grande Rafael, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Laboratório de Câncer e Neurobiologia. Oi? Iurgs, claro, professor titular do Departamento de Farmacologia da UFSC, orientador da pós-graduação em Neurociências, onde eu tive o prazer de me formar. É muito bom ter teu contato. Espero que, caso tenha alguma dúvida, o pessoal também pode entrar em contato comigo. A gente faz esse meio campo com o professor Rafael. Alguma dúvida muito específica. A gente tem alunos de graduação que escutam, que agora vão assistir. A gente tem profissionais da área de saúde e da educação, professores de universidades aqui da região. Então, público bastante generalista e, independentemente do tópico que a gente trabalhou aqui, pode entrar em contato. Acho que esse é o nosso dever enquanto profissional, divulgar conteúdo de qualidade, ainda mais nessas fake news aí que a gente vê diariamente. Então, é realmente importante trocar essa ideia, manter essa prosa em dia, para levar conteúdo de qualidade ao nosso público, não apenas aqui do Oeste, mas agora também com o YouTube, com o Google Drive, para o Brasil inteiro. Então, muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo. Espero, em breve, conversar contigo sobre mais temas. E um prazer enorme. Então, muito obrigado, de verdade. Um grande abraço para você, obrigado pelo teu tempo. E obrigado, por essa prosa genial, né, sobre diferentes temas sobre o câncer cerebral. Em maio, a gente teve aí o mês de conscientização do câncer cerebral e hoje conversamos aí sobre tumores do sistema nervoso com o professor Rafael Resler. Muitíssimo obrigado. Até o próximo programa. Obrigado. Bom dia a todo o pessoal. Valeu.